Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos iniciando neste momento a nossa aula 8, bloco 3 do nosso curso Direito Eleitoral Completo para Concursos. Essa aula está sendo atualizada em virtude do artigo 10 e das mudanças que nós tivemos no artigo 10 sobre registro de candidatura. Basicamente, vamos falar nessa aula sobre isso, sobre registro de candidatura. Qual que é o prazo, nós vamos falar quais são os requisitos necessários para registrar a candidatura, vamos diferenciar condições de elegibilidade com registrabilidade. É uma aula que eu posso dizer para vocês de suma importância, porque dessa aula vão sair muitas questões nas nossas futuras provas de direito eleitoral, ok? Caso você que está assistindo o início desta aula não adquiriu o curso ainda de Direito Eleitoral Completo para Concursos, é só acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos então dar início a essa aula de suma importância? Pois bem, pessoal, falando sobre registro de candidatura, esse dispositivo que nós vamos observar aqui, que é do artigo 10 da Lei das Eleições, fala sobre quantos candidatos os partidos políticos poderão registrar para a eleição. Veja, aqui eu estou falando de candidatos a deputados federais, que estão lá na Câmara dos Deputados, deputados estaduais nas assembleias legislativas nos estados, deputados distritais na Câmara Distrital no Distrito Federal e também os vereadores nas câmaras municipais, ok? Até porque no sistema majoritário, que é para eleger prefeito, governador, presidente da República, que são chefes do Poder Executivo, cada partido ou até mesmo uma coligação poderá registrar até um candidato a esse cargo, ok? Para senador, vai depender se naquele ano a renovação no Senado é de 1/3, cada partido ou coligação registra apenas um candidato. Se a renovação no Senado é de 2/3, cada partido ou coligação pode registrar até 2 candidatos ao Senado. Agora, o foco aqui do artigo 10 é para as candidaturas do sistema proporcional. Deputados federais, deputados distritais, deputados estaduais e câmaras municipais são os vereadores. E esse dispositivo sofreu muitas alterações ao longo dos anos. Agora, cada partido político, até porque não existe mais a figura da coligação proporcional, isso vocês já sabem, né? Só existe coligação majoritária. Não temos mais a figura da coligação proporcional. Então, cada partido político vai poder registrar até 100% do número de lugares a preencher mais um. Ou seja, se naquela localidade, naquela circunscrição, nós temos 9 cadeiras a preencher, né, porque o mínimo, por exemplo, de vereadores é 9, no máximo 55, segundo o texto da Constituição. Se naquela circunscrição nós temos um número de cadeiras igual a 9, quantos candidatos a vereadores o partido político alfa pode registrar? Segundo previsão do artigo 10, é até 100%, portanto, 9 mais 1. Ou seja, eu somo esses 9, que correspondem ao número total de cadeiras a preencher, e somo mais 1, dá um total de 10. Então, isso vai depender do número de cadeiras que eu tenho que preencher. A regra é até 100% do número de lugares a preencher, mais 1. Ficou claro? Isso vai cair na sua prova, tá? Esqueça todos os percentuais anteriores e grave nesse percentual. Até 100% do número de lugares a preencher, mais 1. Combinado? Ficou claro isso? Muito bem. Além disso, nós temos que observar agora o seguinte. Do número de candidatos que serão registrados, nós temos que respeitar o que nós chamamos de cota de gênero. Nós temos o mínimo e o máximo que deverão ser respeitados. Qual que é esse mínimo e qual que é esse máximo? Segundo a legislação, do número de vagas resultante, cada partido, coligação não, porque não existe coligação proporcional.
cada partido vai ter que preencher o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas. E aqui a legislação falava de cada sexo, né? Não se fala mais de cada sexo. O CNJ, atualizando os textos normativos, disse o seguinte: olha, hoje nós falamos em gênero. Então, quando a gente fala de 30% no mínimo e 70% no máximo, é referente ao gênero, ok? O objetivo desse dispositivo é incentivar, é buscar a participação feminina nas eleições. Nós, Brasil, né, a área política, o campo político, os campos, vamos dizer assim, políticos, tem um número muito baixo de participação feminina. Desse modo, o que nós precisamos entender? Que aqui nós temos uma das primeiras tentativas do legislador para que se busque uma maior participação das mulheres na política. Então, guardem isso, 30% no mínimo e no máximo 70% de candidaturas para cada gênero. Nesse cálculo, em todos os cálculos que serão envolvidos, será sempre desprezada a fração se inferior a meio e igualada a 1 se igual ou superior. Quando você for fazer o cálculo dos 30%, dos 70%, você vai fazer em cima do número de registro de candidaturas, certo? Suponhamos que dê uma fração. Você dá um número de 8,2, quando você calcular os 30%, dá 8,2. Esse vírgula 2, essa casa decimal, veja, é inferior a meio. Se for inferior a meio, você despreza a fração. Agora, se foi 8,5, 8,6, 8,7, você vai igualar a 1. Então, se foi 8,6, se transformará em 9. Por quê? É igual ou superior a meio. Certo? Então, aqui é sobre a questão da fração mesmo. Agora, no caso das convenções para a escolha de candidatos não indicarem o número máximo de candidatos, os órgãos de direção dos respectivos partidos políticos poderão preencher as vagas remanescentes. O que são vagas remanescentes? Vagas remanescentes são aquelas vagas que ainda faltam a ser preenchidas, até 30 dias antes do pleito. Preste atenção. Suponhamos que o partido alfa ele poderia registrar até 10 candidatos, só que ele registrou 6. Faltam 4, ou seja, essas são as vagas remanescentes. Nesse caso aqui, ele não indicou na convenção o número máximo de candidatos. Esses órgãos de direção partidários, por exemplo, podem ser os municipais, os estaduais ou até mesmo nacional, terão um prazo de até 30 dias antes da eleição de registrar estas vagas que ainda estão sobrando, estas vagas que nós chamamos de remanescentes, certo? E importante é que, a título de curiosidade, que essa possibilidade de que o órgão de direção do partido preencha essas vagas que sobrarem, essa indicação tem que constar na ata da convenção, porque se constar na ata da convenção, garante ainda mais essa possibilidade de preenchimento dessas vagas que sobrarem. Então, o preenchimento é até 30 dias antes do pleito, certo? Qual que é o prazo para registrar a candidatura? Ora, o prazo para registrar a candidatura, pessoal, é o seguinte: os partidos e as coligações vão ter um prazo até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano em que se realizarem as eleições para registrarem as candidaturas. Então, gravem, até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Por quê? A partir do dia 16 de agosto, e isso vocês vão perceber nas aulas sobre propaganda, inicia o que nós chamamos de propaganda eleitoral. Então, a propaganda eleitoral, ela inicia a partir do dia 16 de agosto. Até às 19 horas do dia 15, que é o dia anterior a esse 16 de agosto, é o prazo que os partidos políticos, que as coligações registrem os seus candidatos, certo? Até às 19 horas do dia 15 de agosto do ano eleitoral. Perfeito? Bom,
Nós vamos falar agora sobre documentos que precisam ser juntados para registrar a candidatura. Nós temos que tomar cuidado, porque lá na Constituição, no artigo 14, parágrafo 3º, nós temos os requisitos para ser candidato, que são as condições de elegibilidade, para ser elegível, para ser candidato. Agora, na lei das eleições, nós vamos ter condições chamadas de registrabilidade, que são documentos